Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou a Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, mas isso talvez você até já sabe. O que você talvez não saiba é quem está sentado aqui ao meu lado, que é o superintendente do Cindy Lojas, que é o nosso co-host hoje, Alexandre Peixoto, vulgo meu chefe. Seja muito bem-vindo, Peixoto, e obrigada por estar aqui na nossa mesa hoje. Obrigado, muito obrigado. Boa, Peixoto ganhou uma missão especial depois de nos fazer uma recomendação especial da nossa convidada de hoje. Mas antes de contar quem que ela é, chama a vinheta aí que a gente logo conhece ela. E começando o ano, então, a gente ainda tá nessa vibe de janeiro. Janeiro é começo de ano, né? Até fevereiro começa ainda o ano, vai devagarzinho. A gente tá sempre aqui falando de inovação, né? Todo episódio a gente vem falar sobre inovação. No Varejo Connector Hub existe pra gente falar de inovação. E a gente frequentemente esquece de falar mais a fundo sobre o que é de fato a mentalidade da inovação. E daí o Peixoto me fez uma recomendação maravilhosa de uma grande amiga dele, que é a Thaís Reale, que tá aqui com a gente hoje. E a Thaís, ela já começa aí dando uma aula de inovação. Eu perguntei pra ela agora há pouquinho, como é que eu te apresento, Thaís, que isso é sempre um drama, né? Pra todo mundo que tem aquelas carreiras múltiplas, palestrante, professor, escritor e tudo mais. E ela se traduziu assim, aceleradora de negócios através de mentorias, consultorias, cursos e tudo mais que tu deve fazer nessa vida, né, Thaís? Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite e muito bem-vindo à mesa do Pode Conectar. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui com vocês dois aí, ter Peixoto junto aqui. Muito obrigada mesmo. Prazer poder compartilhar com vocês da minha experiência e um pouquinho, enfim, né, da gente conseguir dar aqueles insights para quem está nos ouvindo, fazer acontecer, botar inovação para andar dentro dos seus negócios. Coisa boa, coisa boa. E para quem ainda não seguia a Thaís, né, porque agora já foi o arroba pra tela, já vai ter muita chuva de seguidor aí, né, Thaís? Mas assim, para quem ainda não te acompanha, vamos dar um gostinho assim de quem é a Thaís, de onde veio, o que Thaís faz, afinal de contas, acelerando negócios, né? Muito bem. Então, a Thaís, ela é administradora de empresas. Olha aí. Formada aí pela URGS já há bastante tempo, a gente não vai falar sobre isso. Mas eu sempre tive dois pezinhos na administração, que foi a área de marketing, mas principalmente a área de estratégia de negócios, né? E daí, então, que começou esse olhar forte para a inovação. Eu tive o privilégio de trabalhar na Gerdau, né? Trabalhei no início da Gerdau como estagiária, aí que eu conheci o Peixoto, depois aí, mais tarde, como trainee na área de inovação. Temos na isso em área comum, de... o Peixoto foi teu chefe também. Não, ele não foi meu chefe, ele chefe. era da área vizinha, digamos assim, da minha. Lamento, perdeu uma grande experiência. Perdi uma grande experiência, mas ganhei uma grande amizade que até hoje a gente se conecta, né? E eu, como uma boa inquieta, passei por Gerdau, passei por Ipiranga, passei por RBS, mas eu não conseguia ficar naquela época, há muito tempo atrás, e eu abri a minha empresa. Então, vai fazer 22 anos a Reale esse ano. Olha aí. Tá? Então, a Reale começou na parte mais de pesquisa de mercado. Por quê? Porque eu era uma jovem querendo empresas grandes, né? Para fazer acontecer. Só que jovem, empresas grandes há 25 anos atrás não era tão simples assim. Então, eu comecei com a pesquisa, que tinha início, meio e fim. E a pesquisa tem muito a ver com a inovação. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o nosso consumidor, o nosso cliente, né? O shopper, não importa, né? Todos os stakeholders. E precisa entender muito dele para que a gente possa entregar para ele o melhor. Então, aí nasceu a Reale. E a Reale foi, ao longo do tempo, criando novas formas e crescendo, né? Então, nesse crescer, a gente começou a se dar conta que levar o nosso cliente para o campo de pesquisa, nós chegávamos em resultados diferentes. Porque a gente discutia, fazia workshops e o cliente trazia uma visão e nós trazíamos outra visão. E quando eu me dei conta, lendo uma revista, né, da HSM, eu me dei conta que eu estava fazendo o Design Thinking, que naquela época estava começando. Então, comecei a trabalhar o Design Thinking e a cocriação, né? Então, nesse processo aí de olhar e de trazer novas soluções, seja de serviços, seja de produtos ou processos, enfim, né? Porque a inovação, não sei se você sabe, mas tem mais de 12 dimensões que a gente pode inovar dentro de um negócio e muitas vezes a gente fica só pautada, né, em algumas delas que são as mais conhecidas. E essa é a Thaísa, e além então da Reale, a gente trabalha com diversos clientes, com grandes clientes, eu também tenho levado para os pequenos negócios através da mentoria, né, uma mentoria de aceleração de negócios, essa possibilidade de eu poder juntar toda essa experiência de anos, entendendo de diversos segmentos diferentes, né, para que a gente possa acelerar esses pequenos negócios e fazer acontecer.
Maravilha, baita, olha, baita apresentação, né? Já tem tanta coisa aqui, coitada, né? A gente já tava anotando aqui, coitada, tanta coisa. Para começar que não, eu não sabia que temos 12 dimensões para inovação. Tu consegue mais ou menos situá-las, assim, pra gente? Porque agora eu fiquei com essa pulga, Eu não assim. vou contar 100%, não precisa, porque eu também tô trazendo Sacanagem. esse conteúdo lá devagarinho, tô brincando. Mas assim, existe o que eu chamo de mandala da inovação. Legal. E a mandala da inovação, a gente tem não apenas a parte de cliente, né, tipo de cliente, nicho de cliente, a parte de formas de atuação, de loja, varejo, essas coisas todas, como a parte de processos. Nós temos a captura de valor. Por exemplo, o Netflix, ele captura o dinheiro desse cliente de uma forma diferente, de uma forma recorrente. Então, saiu de uma locadora, foi, né, para um streaming e tu paga esse streaming dessa forma. Até estudando e pensando e, enfim, lendo um pouquinho, existe uma marca em São Paulo chamada Vila dos Pães, que é um negócio pequeno, que ela faz uma captura de valor diferente. Ela faz uma assinatura de pães diárias para que as pessoas possam receber os pães na sua porta. Ou seja, isso é uma inovação de um pequeno negócio. Captura de valor, experiência de cliente, a parte de relacionamento, toda essa parte de relacionamento. Tem parte de plataforma, que aí a gente pega o Airbnb, né? Que acho que é um exemplo que todo mundo conhece. Então, é uma plataforma que faz ter acesso a essas soluções. Então, essas são algumas dessas dimensões todas. Perfeito. E muitas vezes a gente está ali pensando, né? Eu atendo alguns clientes assim, a gente quer inovar em produto, mas será que eu preciso inovar em produto? Será que eu não posso inovar na experiência com o meu cliente? Será que eu não posso inovar, né, nessa captura de valor? Perfeito. Eu tenho um outro... Posso trazer um exemplo? Posso trazer exemplo, que eu acho que é muito legal. É muito rico. Eu tenho uma amiga minha, a Luísa Bomini, lá do Rio de Janeiro. E a Luísa, ela trabalha com design e ela resolveu fazer um projeto do coração que deu muito certo, que é a Artesa Design. Então, ela fez uma curadoria de artesãos cariocas. Esse é o primeiro passo do projeto, está em 2 anos e meio, mais ou menos, o projeto. E ela trouxe o design para peças em palha, né? E ela colocou isso para venda. Então, além de um quiosque em shopping que ela teve, ela trabalhou também com uma assinatura. Então, hoje ela tem uma assinatura. Então, são produtos desde decoração, né? De produtos de decoração de casa, até acessórios que usam diferentes tipos de materiais. E hoje ela sustenta mais de 40 famílias de artesãos no Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro, fazendo esse negócio acontecer. Trazendo a sustentabilidade, que também é um assunto que tem muito a ver com inovação, economia circular, enfim. Acho que essas dimensões é bem legal, assim, os exemplos que tu trouxe, te agradeço aí, né? Obviamente não precisava listar os 12, mas ele ficou bem nítido aquilo que a gente fala, né? Que às vezes a inovação fica associada a uma ferramenta, né? A tecnologia, né? Nossa, a tecnologia, um drone é inovação, né? Mas assim, às vezes a inovação não vai estar só refletida no produto, ela pode estar no formato de gestão, pode estar no modelo de negócio, né? Às vezes o produto em si é muito simples, mas o modelo de negócio resolveu dores que torna ele mais rentável e, por assim dizer, mais escalável, né? Então, obrigada por trazer esse tópico, né? E é engraçado, né? Às vezes a gente, como empresário, se apega ao produto, que é tangível, e esquece do algo tão importante que está no intangível, que é o atendimento, é a experiência na loja, né? E que também pode ser inovadora. Então, muito legal Exatamente. Do que tu trouxe. Essa questão de tu trabalhar, assim, como tu mesmo mencionou, né? Eu falei, a primeira palavra que tu fala, assim, pra te descrever, né? Aceleradora de negócios. Hoje, na tua experiência, assim, né? E já trazendo o que tu teve de histórico, assim, a aceleração de negócio está necessariamente atrelada à inovação? Ela não necessariamente está atrelada à inovação, mas eu diria que tem um passo anterior da aceleração de negócio, que ela é muito importante, que está na mentalidade do dono do negócio, dos gestores do negócio. Então, claro que a inovação ela é a consequência disso. Mas quem quer acelerar precisa primeiro decidir que quer acelerar. Né? Então, acho que esse é um passo importante. E para a gente decidir, muitas vezes tu tem um sonho atrás, né? Ou tu tem uma visão, tu enxergou algo que tu deseja ser e tu diz, não, agora eu vou fazer isso acontecer aqui no meu negócio. Porque a inovação pela inovação, se nós formos olhar as ferramentas de inovação, ou né, não só as ferramentas, mas as possibilidades de desenho de solução, elas são a consequência de algo muito maior. Porque para a gente conseguir fazer a inovação acontecer, nessa aceleração, nesse crescimento de um negócio, a gente precisa com que esse dono tenha
essa visão, que ele tenha o apoio interno no negócio para quem for participar desse processo. Que não vai fazer sozinho. Precisa precisa ter consistência, né? Ou seja, eu preciso apostar e saber que talvez não vou acertar da primeira vez e que a gente vai ajustar e que a gente tem que colocar. Então, assim, tem uma série de questões importantes. Mas eu acabei desvirtuando, voltando à tua pergunta, assim, não necessariamente só a aceleração, né? Mas só a inovação para a gente acelerar um negócio. Mas a gente acelera um negócio expandindo geograficamente, a gente acelera um negócio aumentando o share dentro dos clientes que a gente atua, a gente pode acelerar um negócio entrando em novos nichos de mercado, a gente pode acelerar com criando novos produtos e serviços, como a gente falou, a gente pode capturar o valor, como eu trouxe aqui, né? A gente consegue buscar o bolso dele de uma forma diferente com o que ele está acostumado a deixar conosco. Então, existe uma série de caminhos que normalmente passa por assuntos que a gente fala de inovação também. Sim, mas e daí nesse caso, acho que até pegando um gancho de uma coisa que eu acho que surgiu na nossa conversa aqui de bastidores, mas que, assim, quando a gente toma uma decisão de negócio que talvez soluciona, né, ou nos dá mais receita, ou nos traz alguma coisa, como eu vou diferenciar isso de inovação para melhoria, por exemplo? Porque, assim, decidir expandir geograficamente, eu poderia entender isso como uma inovação, talvez, também, ou não? Sim, dentro do teu... Se tu olhar... Acho que tem duas perspectivas, né? E é uma das coisas que eu gosto de trabalhar bastante com os meus clientes, né? Porque é entender a maturidade que aquele negócio está. Talvez para aquele negócio seja uma inovação, fazer a expansão geográfica. Mas não significa que quando a gente vai olhar para o conceito de inovação, né? De gerar valor, de capturar, seja algo que outras empresas não tenham feito dentro do próprio segmento. Então, eu gosto muito de trabalhar, e eu acho que isso é um dos pontos bem legais, assim, que é a gente entender qual é a maturidade daquele negócio e qual é o primeiro passo possível que a gente tem. E eu gosto de poder fazer esse primeiro passo para que a empresa note que ela pode fazer. Legal. E que ela consegue gerar essa mudança. Sim, e que ela consegue perceber primeiro. a vitória, né? Eu tenho, enfim, também tenho algumas consultorias com grandes empresas e eu estou com um cliente muito legal na área de alimentos e que a gente está fazendo justamente isso, assim. E quando ele desbloqueou, que ele conseguiu fazer aquilo, fica mais fácil a gente trazer aquilo que nós enxergamos de maior, aquela inovação que realmente é uma inovação maior, que não é uma melhoria. Mas eu considero a melhoria uma inovação também. Eu considero a melhoria uma inovação, ela é um passo para isso. Eu acho que tem muita gente também que quando a gente fala em inovação, pensa que a inovação é algo disruptivo. E sim, a gente tem a inovação disruptiva, mas nós também temos a inovação e às vezes nós temos essa melhoria que é uma adaptação nossa, né, ao mercado, à competitividade que o mercado tem. Sim, pelo menos assim que eu enxergo. A gente falou alguns episódios atrás com o Rodrigo Cury, que é da Fruc, que ele fala sobre inovação incremental, né? Sim. Que é justamente isso, não muda todo o negócio, não muda o core business da empresa, mas implantou uma melhoria, né? Mudou algum processo, mudou alguma coisa de rotina ali também, né? É exatamente isso que tu estava falando da alimentação, né? Que é algo novo, mas é novo para ele, não que o mercado não esteja fazendo. E eu aqui quero só falar uma coisa sobre o que eu gosto da consultoria, quando as pessoas chegam no teu negócio, elas têm visões de vários negócios e tu tem a visão do teu negócio. Então, quando o consultor chega, ele vai te trazer coisas que ele sabe que dá para fazer no teu negócio, desde que tu acredite, e aí passa pela mentalidade. Como fazer com que as pessoas entendam que é isso que passa pela inovação? É confiar que pode fazer, porque essa empresa lá de pão, né? Tu falou, a padaria, que entrega... Sim, a Vila de Pães de que entrega via lá um valor por mês, tu vai ter direito a tantos... Não é uma novidade, mas para aquela empresa foi muito disruptivo. E talvez para o mercado de padaria seja, vamos combinar, né? Com certeza. Porque receber o pão na porta todos os dias, eu não sei se a gente tem, eu não me lembro de ter ouvido. Eu já vi flores, coisas de flores, assim, e tudo mais de padaria. Mas agora que eu sei que tem, eu quero. Eu também gostaria. Sem glúten, por favor, sem glúten, eu tô comprando. É isso aí. Mas como estimular essa mentalidade? Como que a gente estimula essa mentalidade, né? Às vezes é interessante porque quando a gente faz isso de forma natural, às vezes a gente não se dá conta quão valioso isso é, né? Mas eu entendo que o primeiro momento, assim, que a gente tem quando entra uma empresa nova, né? Eu que sou externa sempre às empresas, né? É a gente conseguir entender quem é esse cliente e como que eu vou me conectar com ele. Qual o gatilho? Qual é o gatilho que eu consigo me conectar com ele para que ele se sinta seguro. Né? Então, eu normalmente entendo, então vou trazer assim, não vou citar nomes, mas assim, teve uma empresa que eu trabalhei, que a empresa tinha tido um crescimento muito grande, mas que ela teve um problema financeiro muito grande.
E as pessoas tinham muito medo de arriscar de novo. Então, qual foi o caminho que a gente fez? O nosso crescimento, ele é saudável. Então, a gente vai fazer pequenos passos. E esses pequenos passos. Então, a prototipagem da inovação, né, que faz parte de métodos da inovação, ela é uma forma muito legal de conseguir ir melhorando e trabalhando essa mentalidade. Então, assim, me dá um pouquinho aqui, deixa a gente trabalhar aqui e vamos medir o resultado. Fez sentido esse resultado? Então, podemos acelerar? Agora a gente pode investir? E aí a gente vai fazendo isso. Até o ponto que a pessoa vai, né, liberando, vai sentindo que faz sentido, se soltando e participando dessa inovação. E eu acho que tem um ponto muito legal, é que vários negócios também, mesmo os pequenos, e às vezes aqueles que têm pais e filhos, que eu acho que a gente tem muito no varejo, isso também, né? Dentro, né? Assim, tem gerações, negócios familiares. A gente vê uma geração querendo fazer acontecer e uma geração segurando, né? E mesmo empresas que não sejam assim, a gente percebe o quanto, quando tem uma porta, que alguém consegue abrir uma porta dentro dessa mentalidade, né, desse dono do negócio, o quanto as pessoas vêm e elas entregam junto e elas pegam junto para fazer acontecer. Né? Então, no geral, onde eu passo, as pessoas estão sedentas para fazer mudanças, né? O que falta justamente é a gente conseguir abrir essa mentalidade. E a mentalidade vai nesse ponto da gente ir conversando, montando, prototipando, testando. Né? Mas eu vejo também um outro olhar importante, e aí eu até quero trazer a NRF como um exemplo, que é a gente abrir a mente. Tá? Então, assim... esse é um recado para ti que está nos assistindo, que muitas vezes o negócio nos faz ficar na operação. Mas nós precisamos respirar, porque é nesse respiro que nós enxergamos na prática, em outros mercados, ou mesmo nos nossos mercados, às vezes até o concorrente que está perto da gente, o que a gente pode fazer de diferente. E aí, a NRF, para mim, é um exemplo fantástico do quanto a Reale escalonou depois da NRF. Só para situar, caso tenha alguém que não sabe o que é NRF, né, que é a maior feira do mundo de varejo e inovação, né? Então ela vira uma referência para quem fala de inovação e varejo. A NRF, assim, ó, quase um mantra, né? Tá estranho não conhecer a NRF. Né? É isso aí. E aí a NRF, ela tem não só as palestras, como também a parte toda de tecnologia e de novas soluções, como normalmente as missões, como acontece em Nova York, elas levam também a inovação, a lojas, né? Enfim, experiências de visitação, onde a gente aprende muito, né? E para mim foi uma grande virada de chave em conhecer novos mercados, entender as novidades que estavam acontecendo e, principalmente, fazer uso dos meus colegas que estavam junto na missão que eu fui, entendendo a sua expertise. Por exemplo, eu estava com o diretor de marketing e produto da Hering, eu entrei na loja e disse para ele, eu quero que tu me conte como é que tu enxerga essa loja aqui. No prisma de produto e no prisma de marketing. Aí eu fiz a mesma coisa com uma gerente de visual merchandising. Aí eu fiz uma mesma coisa com uma pessoa que era uma consultora de recursos humanos. E assim a gente aprende. E eu quero dizer para vocês que a gente tem muita oportunidade de aprender, né? E só muitas vezes a gente não está com o nosso radar ligado. Então agora eu também vou sair de férias, vou para o Rio de Janeiro. Eu já estou mapeando os negócios de varejo que eu quero conhecer. O ano passado eu estava lá e eu descobri o quê? A Granado, né, que é uma loja de perfumes, né? Ela lançou o sorvete da Granado. Então, ela trabalhou no 5º sentido. Ela trabalhava os outros 4 sentidos, ela trabalhou no 5º sentido. E foi tão legal que ela deu continuidade, a sorveteria tá lá. Que legal. E eu dei sorte de estar lá no dia que a menina do marketing tava, já fiz um vídeo, já entrevistei, já rolou, tá lá. Quem quiser rolar um pouco mais no Instagram, tem o vídeo, né, com o pessoal da Granado, que foi muito legal. Então, é isso, assim. Eu tava lá em Jurerê agora, passou para mim um açaí, aí ela disse, a gente tem um programa de fidelidade. Um açaí da beira de praia que passa de carrinho com o programa de fidelidade. Fiquei esperando e assim todos os dias eu esperava o açaí para fazer no programa de fidelidade do açaí. Fenomenal, né, gente? Então, assim, são essas pequenas experiências do dia que se a gente abrir a mente e às vezes até nem mesmo no nosso segmento, às vezes em outros segmentos, foi lá levar o carro para arrumar, né? Enfim. Muito a aprender. Não, vai lá, Peixoto. Não, ia já fazer uma propaganda aqui da FBV, que é 21, 22, 23 de maio, onde nós vamos ter 3 dias que a gente chama de Varejo Experience, visitando lojas de Porto Alegre, com curadoria do Sebrae, do próprio Fabiano Zortec, tá, na NRF. Então, ele
traz essa experiência, então ele serve também, né, para essa mentalidade, com essa forma de olhar. E dentro dessa curadoria deles é muito legal porque a gente visita vários tipos de loja. Então não quer dizer que eu trabalho com roupa, vou visitar um supermercado, mas como é que está o atendimento naquele supermercado? Como é que está disposto o produto naquele supermercado? Será que não serve para mim? Então isso que tu trouxe é fantástico e a gente está buscando fazer isso aqui em Porto Alegre também. Não precisa fazer só dentro da feira, né? Mas fazer no seu dia a dia, com esse olhar de empresário dentro do negócio. Mas queria só voltar naquela pergunta da mudança, porque tu trouxe uma coisa muito legal, eu quero deixar reforçada aqui. A inovação, ela é uma escada. Tu pode combinar um degrau de cada vez. O grande medo do empresário, muitas vezes estou chamando empresário, mas o que seja, não, ou executivo, às vezes, de fazer uma grande mudança, extremamente disruptiva. Eu vou sair de um negócio para ir para outro? Não. Parece um salto no escuro, né? Fica gigante, né? E aí poxa, é um degrau. Combinado, né? Combinado. Você disse, me dá um valor, vamos me dar esse escopo aqui e eu vou atrás disso. É um risco calculado. Risco calculado, vai ganhando força, vai ganhando confiança. E vai. Posso contar uma coisa? A Fruc, né? Que tu falou que o Curi estava aqui. A Fruc, eu fui consultora por muitos anos, tá? Eu peguei a Fruc como indústria. Ela não era ainda essa empresa de marcas que a gente tem aqui, né? E eu lembro que naquela época, quem nos ajudou muito, a área de marketing, ela nasceu depois de uma pesquisa que a gente fez, né? E eu disse, nós temos o marketing, aí a gente foi fazendo workshops, né? Nós temos o marketing em várias áreas, mas nós não temos uma área de marketing. Aí o marketing nasceu, né? E quando ele nasceu, a gente teve a parceria do comercial e disse, eu vou vender mais, essa diferença vai vir para o marketing como orçamento. Então, o comercial buscou a diferença e a gente começou a área de marketing. E assim, a gente foi construindo isso dentro da Fruc. A Fruc dobrou o faturamento do ano passado. Então, assim, por isso, se a gente foi construído lá atrás, essa mentalidade. Exatamente. A gente construiu como nós queríamos. Era o degrau a cada degrau. E tem uma teoria que eu gosto muito, Peixoto, que vai muito, né? Combina muito aí com a tua fala do degrau, que é a ambidestria, a empresa ambidestra. Né? Então, assim, uma empresa ambidestra, ela é aquela que ela é excelente no presente, ou seja, então eu busco ser mais rentável, ter bons processos, ter menos desperdício. Se eu tenho uma loja de roupas, eu vou cuidar o meu estoque, a minha compra, etc. Né? Mas, por outro lado, ela constrói o futuro no presente. E o construir o futuro no presente é isso. Talvez 10%, 20% do tempo eu estou dedicando para um projeto estratégico. Que é esse projeto, desse protótipo que a gente vai fazer para ver se vai dar certo e que depois a gente vai escalonar. Né? Desculpa, Thaís, mas é que eu acho que tem um ponto bem relacionado aqui com a tua fala sobre as empresas familiares, né? Que a gente até estava comentando, assim, o quanto, no fim das contas, essa tua fala também sobre o teu estímulo à inovação, né? Em buscar com os teus colegas, eu até anotei aqui durante a NRF, fazer uso dos colegas, né? Que é isso, fazer uso do ângulo de visão diferente, porque quanto mais ângulos de visões diferentes tu tiver, mais completo vai ser a tua visão e mais tu vai poder tomar decisões baseadas em muitos mais fatores, né? E o fato da empresa também adotar essa visão da ambidestria, ela tem um pouco a ver até com esse conflito geracional que tu comentou, né? Porque tu precisa ter a pessoa que pensa de uma forma um pouco mais conservadora, porque tu também não pode arriscar o dinheiro inteiro. É isso aí. Mas tu precisa ter alguém que tá lá cutucando, gerando a mudança, né? E assim, e aprender a conversar, né? Por isso a gente fala também aqui a ideia de times muito diversos, né? Tu ter diferentes idades, tu ter diferentes estilos, tu ter diferenças em tudo, isso contribui demais para a diversidade, né? Uma das empresas que a gente mais vê, assim, as empresas que a gente mais vê inovação, eles buscam, inclusive, diversidade de nacionalidades, né? Sim. Porque isso contribui demais, porque a gente aqui, imagina, tu consegue ter uma visão do mundo, agora alguém que morou no Marrocos e vai ter outra experiência de vida, vai olhar para o problema de uma forma completamente diferente, né? E eu acho que, para mim, o que fica muito forte, assim, desse exemplo que tu traz, é a gente também poder buscar mais repertório no dia a dia, né? Que é claro, como tu mencionou, vou para o Rio de Janeiro, posso visitar, vou para Floripa, posso visitar, mas a gente também pode fazer isso aqui no dia a dia, né? Sim. Quantas coisas a gente faz sempre da mesma maneira, né? Eu sempre brinco, a inovação começa e a criatividade começa quando tu escolhe ir pro trabalho todo dia num caminho diferente, né? Tu atravessa a rua num lugar diferente, tu escolhe outro dia se vestir de uma forma completamente diferente do que tu gosta. Ah, não, dessa vez não gostei, mas tu vai se experimentando e vai se provocando, né?
para o diferente. Eu acho que tem muito disso. Esse do fazer diferente eu acho muito importante. E é uma das coisas que eu mais gosto de estimular. Porque muitas vezes a gente chega, não, mas isso a gente já tentou fazer e não conseguiu fazer. Ah, mas eu estou tentando levar para o meu chefe, mas ele nunca me ouve. Mas assim, como que tu pode fazer diferente? Tu parou para entender o que ele quer, o que ele precisa? Será que ele não está querendo uma solução e tu não está levando um problema? Né? Então, assim, e aí começa a dizer, poxa, a gente tem que vender essa ideia. Né? Então, assim, e como que eu faço? É pensar o diferente. A gente precisa continuamente se questionar como eu posso fazer melhor isso que eu faço hoje. Ou será que tem uma forma mais rápida de fazer o que eu faço? Será que tem uma forma mais econômica de fazer o que eu faço? Então, assim, as perguntas dentro do processo de inovação, gente, é simples, são perguntas, entendeu? Mas as perguntas nos tiram da zona de conforto. E as perguntas, acho que dos teus exemplos, o que ficou bem na minha cabeça é isso, assim, a pergunta é uma ferramenta maravilhosa pra gente fazer pra gente e pros outros, né? Por que eu estou, por exemplo, se eu tenho, né, como a gente fala, o varejo, pô, quantos de nós consumimos diariamente? Tu pergunta pro caixa uma coisa, pergunta como tu falou pro teu colega, como é que tu tá vendo a situação? Como é que tu tá... como é que tá sendo o movimento, né? Então, a gente fazer uso de uma ferramenta maravilhosa que é tu poder perguntar as coisas para as pessoas e ter, daqui a pouco, outros insights, né? É isso aí. E aí, tu falou um negócio que eu acho bem importante, voltando lá para aquilo que a gente falou de mentalidade, né? E tu trouxeste a questão da diversidade, da diversidade de perfis, né? Para que a gente consiga chegar em lugares diferentes. Mas tudo isso também tem a ver com a escuta, né? Então, assim, quando a gente faz perguntas, eu tô curiosa, eu quero ouvir, eu tô aberto a ouvir. E quando eu tenho um time, se eu montei um time diverso, ou se eu tenho meu filho junto no negócio, eu também preciso criar espaço de escuta, por mais difícil que seja escutar algo diferente. Porque também não adianta a gente ter aquele time, mas aí tá lá aquela geração lá que só questiona. Não, mas a gente tem que abrir. Assim, a gente trouxe ela para dentro do negócio, eu preciso escutar ela. Né? Então, assim, o que eu posso aprender... Né? Isso é uma das coisas que até eu lembro muito do seu Nelson Eggers, da Fruc, que eu sentei lá, assim, várias vezes eu sentei e ele disse, o que eu posso aprender contigo hoje? Eu digo, seu Nelson, eu que estou aqui para aprender contigo. Mas eu acho que essa mentalidade desse eterno aprendiz, né? Então, eu não sei tudo e eu continuo buscando aprender. E isso trabalha a escuta. E aí, quando eu trabalho a escuta, se eu estou numa mesa diversa, eu começo a dizer, poxa, mas eu tenho um ponto de vista interessante. E se eu juntar um pedaço dessa ideia com um pedaço daquela ideia, será que a gente não consegue fazer um caminho diferente? Né? Então, assim, são pequenas coisas que são tão importantes, né? Então, assim, são como se fossem ingredientes, né, para aquela mistura dar certo e a gente conseguir tirar um caminho, né, que faça acontecer, né? E isso passa, pelo que tu trouxe, seu Nelson, a questão da humildade de estar sempre buscando aprender. E quando tu está buscando aprender, tu vai escutar genuinamente quando uma pessoa fala algo diferente do que tu estás acreditando e que tu estás enxergando. Então, quando tu leva isso muitas vezes até para a questão de segurança do trabalho, tu leva várias pessoas numa área para fazer uma avaliação de risco. Porque aquela pessoa que já trabalha lá no dia a dia, ela já sabe os riscos que tem, está viciado. Então, esse olhar é um olhar não só para uma segurança do trabalho, mas para o negócio como um todo. Mas tu tem que estar aberto. É isso aí. Aberto para o aprendizado. É isso aí, que faz a mesma coisa, que é a mesma analogia para uma viagem. Então, eu tenho meu repertório, né? Eu tenho meu repertório. Aí, quando eu vou para uma viagem, se eu tô com o meu radar ligado, poxa, olha quanta coisa. E às vezes, de uma viagem que tu nem tá esperando, tu tira coisas muito legais pro teu negócio e vai e faz acontecer, né? E a capacidade, acho que, de fazer isso por analogia, né? O Peixoto até falou, assim, a questão da segurança do trabalho. Ou antes, né, a gente dava dando exemplo, assim, a pessoa trabalha no supermercado, vai visitar uma loja de roupa, né? Mas quanta coisa a gente precisa aprender com a analogia e talvez até se questionar, isso aqui funciona nos Estados Unidos. Será que no Brasil funciona? No Brasil não funciona. Mas e se a gente tentar assim, assado? Talvez, né, a gente consegue. Então, assim, tu também tem a capacidade de criar estratégias criativas, porque nenhum contexto é diretamente transferível para o outro, né? Então, assim, vou fazer um benchmark lá na empresa que a Thaís já fez a consultoria, eu já vou sair de lá, vou copiar tudo. Não tem como, né? Mas, assim, o que eu posso aproveitar e de que maneira eu posso adaptar coisas, eu acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Como é que eu transformo, né? Acho que a inovação, para mim, tem muito essa coisa. Como é que eu transformo isso? Ou como é que eu mudo isso? Como é que eu faço melhor, né? Sim. É isso aí. Sabe por que é importante? Porque é esse questionamento e essa abertura que dá o movimento e a energia para a gente transformar a ideia da inovação na prática com resultado, né?
Porque eu acho que isso também tem muito, um bom plano, né, ou uma boa solução, ela pode ser linda, de repente a gente vai conseguir chegar, mas assim, entre a gente desenhar a solução no papel e a solução acontecer na prática e gerar resultados, é por isso que a mentalidade, né, que a gente tem por trás da inovação, ela é tão importante quanto a inovação em si, porque é ela que vai impulsionar, né, que vai dar atração para essa inovação acontecer. Ô, Thaís, agora eu tô naquela situação que eu tenho uma coisa na minha cabeça, não sei se eu vou conseguir traduzir bem na pergunta, tá? Mas até voltando um pouco para aquela pergunta inicial que eu te fiz, assim, a aceleração tá necessariamente atrelada à inovação. Eu penso, por exemplo, nesse caso que tu falou, né, da empresa familiar, pensando num pequeno varejo, talvez, né, que tem lá o pai, né, o avô, enfim, o filho, o sobrinho, a filha, né, veio lá cheia de ideias e quer implementar, e daí tu tem que ficar argumentando motivos pelos quais inovar faz sentido, né? E a gente sabe que sempre toca no coração se tocou no bolso, né? Então, assim, bom, se a gente não inovar, a gente talvez vai perder o nosso negócio, vai perder espaço para o concorrente, assim. Tu acha que é essencialmente esse o caminho, assim, de convencer, né? O Peixoto perguntou, como é que a gente estimula essa mentalidade, como é que a gente pode provocar, assim, ou existem outras formas de justificar a inovação, assim? Porque a inovação, ela tem que provar o valor na grana, né? Não é no PowerPoint, né? No Excel mesmo que a inovação tem que aparecer, assim. Como é que tu vê isso, assim, de uma forma mais comportamental, talvez? Eu acho que são muitas formas. Agora, tu falando, me veio um exemplo. Eu fiz um trabalho para Marte Plastic, que é dona da marca ou de plásticos, né? De vários utensílios, enfim, e adoro, decoração de plástico, maravilhoso. Agora que a gente fez propaganda, eles poderiam nos mandar uns brindes. Poderia falar, Vini, escuta aí o nosso podcast, manda uns brindes, por favor, fazer essa conexão. E foi muito legal, porque foi o Nelson indo num evento grande, como a gente tem o da FBV aqui, que ele veio com uma ideia, entendeu? E aí ele estimulou o time. O Nelson é o seu... É o pai. Somos dois irmãos que somos donos, né? Então, assim, são, né, os dois, digamos, CEOs, digamos, do negócio, né? E, então, às vezes, se a gente tá tentando levar uma ideia de uma forma e não tá conseguindo o sucesso, levar para eventos, sair, mostrar algumas coisas novas, mostrar um podcast, mostrar, enfim, algo pode ajudar também a gerar esse clique, né? Então, acho que esse é um caminho, ali me veio, assim, muito porque foi... É questão de referências, né? E tem uma coisa muito legal que eu lembro da NRF, eu fui 2 NRFs, tá? Mas a primeira NRF que eu fui em 2011, eu lembro de um dos palestrantes falar do seguinte: tinha um executivo que era da área de compras e eles tinham unidades em todos os estados lá dos Estados Unidos, né? Todas as regiões. Só que cada região comprava uma luva para a fábrica com um preço diferente, que variava de $25 a $100. E ele nunca conseguia, ele queria tomar uma decisão para unificar. E ele nunca conseguia espaço, porque o problema dele sempre era pequeno nas reuniões de diretoria. E aí ele fez de uma forma diferente. Ele chegou mais cedo numa reunião, colocou as diferentes luvas, pediu uma luva de cada região, botou um tag de preço, e aí era uma luva de uma cor, uma luva de outra cor, era um tag de preço, e aí as pessoas, quando chegavam, ficaram curiosas. Em 2 minutos, eles tomaram a decisão, porque viram aquilo ali, né? Então, assim, eu acho que tem muito também disso, que estratégias que eu posso usar diferentes das que eu estou usando, que não estão trazendo sucesso, para poder levar a inovação para dentro de um negócio, né? Para poder fazer com que as pessoas que estão acima de mim, os meus pares, não importa, né? Meus pais, meus tios, né? Que eles consigam enxergar. Mas também tem um outro caminho, que é o caminho da pessoa de fora que o Peixoto trouxe, né? Porque muitas vezes é isso, entendeu? Então, assim, muitas vezes alguém de fora consegue ser ouvido quando alguém de dentro não consegue e tem o mesmo discurso, né? Então, às vezes a gente entra dentro das empresas, né, em mentorias, em coisas, mas que a gente ajuda e consegue fazer isso acontecer e tem essas pessoas como aliadas para, né, para conseguir gerar resultado. Totalmente. Então, acho que tu comenta uma coisa que para mim, né,
também como comunicadora, assim, no fim são estratégias de comunicação também, né? Às vezes a gente pensa assim como, não, mas eu falei, por que ninguém ouviu? Sim, mas a forma como a gente transmitiu a gravidade do problema talvez não ficou evidente, né? Ou, enfim, assim, que soluções possíveis existiam, né? O exemplo que tu trouxe, assim, às vezes a pessoa tá esperando uma solução e tu vem lá e traz mais um problema, né? Então, como é que esse problema vai ser escutado, assim? Eu me lembrei agora que a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito, né? Esse comprador lá nos Estados Unidos, ele fez o óbvio precisa ser dito e mostrado. Aí ele visual, né? O cara foi lá e mostrou em sala, mostrou todos os tamanhos de luvas. A decisão ela é muito rápida, né? Então, realmente, às vezes, para isso, precisa uma outra forma. E não é só falar. É isso aí. E isso, para mim, assim, eu tenho curso de pensamento visual, né? Eu falo muito porque eu acredito muito no visual, né? Que é essa forma. Então, assim, como vender esta ideia? Então, eu pergunto como é que eu faço com que o meu chefe, com que o meu pai, com que o meu sócio, meu parceiro aqui, entenda que esse é um bom caminho para a gente apostar. Né? Então, primeiro tu olha quem é o teu sócio, quem é para quem que tu tá falando, e segundo, tu vai trazer as evidências e vai estruturar aquilo de uma forma, né, de fazer essa apresentação. Então, eu acho que isso é muito legal. E falando nisso até, só para trazer assim de exemplos, quando eu fiz a pesquisa na Fruc, e a Fruc tinha muito ainda aquela mentalidade de indústria, eu apresentei a pesquisa de 3 formas diferentes. Tinha o relatório normal, eu fiz um gibi contando histórias em quadrinho dos clientes e consumidores de cada produto. E eu fiz uma sessão onde nós tínhamos vários cardzinhos com diversas marcas e tipos de produto que vendem em supermercado. E a gente fez simulações do tipo assim, bom, então tu é a mãe e tu é a criança, tá? E vocês são consumidores da Fruc Guaraná. O que mais vai no carrinho da Fruc Guaraná? O que mais vai na cestinha, entende? Então, assim, como que eu ajudo o meu cliente a entender o que ele precisa entender? Então, é a mesma coisa quando a gente está vendendo uma ideia para inovar. Como é que eu faço ele entender? Porque isso tudo nasceu, só um parênteses, porque lá, quando a gente era só uma empresa de pesquisa, eu ficava indignada quando as pesquisas eram engavetadas. Sim. Falei, cara, mas a gente está entregando o ouro e ninguém está ouvindo. Então, assim, comecei a me pensar, por isso que o pensamento visual entrou. Como é que eu faço com que a diretoria entenda o que ela tem que entender, né? O operacional entenda o que ele tem que entender e a gente consiga fazer acontecer. Porque o que eu quero aqui não é só vender a pesquisa. Eu quero poder ir lá e dizer o seguinte, cara, lançamos aquele produto, olha lá que legal, as pessoas estão super felizes, a empresa está feliz, as pessoas estão felizes, né? E eu acho que é essa mentalidade da gente ir costurando e garimpando e às vezes entendendo essas etapas que a gente precisa subir na escadinha. Né? Então, de repente, eu já enxergo a inovação maior que eu quero fazer, mas eu não vou propor, porque a empresa não está madura para isso agora. Qual é o primeiro passo maduro que a gente pode dar? E aí, qual é o segundo passo que a gente pode dar? Então, assim, eu me considero muito também uma pessoa que vai desmistificando isso dentro dos negócios, que é... Tem lá super teorias e tudo que está acontecendo de mais legal no mundo, mas tem a realidade que o cliente está vivendo aqui. Como é que eu aproximo essas duas coisas, né? Para que isso aconteça? Eu estava pensando agora te escutando, assim, porque é muito legal como tu traz essa visão de um pensamento inovador na própria forma como tu faz as coisas, né? Porque é aí que a inovação se manifesta, assim. E até pegando esse teu exemplo, assim, né? De tu escolher 3 formas diferentes de manifestar ou oferecer uma informação, né? Eu acho que é exatamente isso, é a gente partir da pergunta, né? Ou partir do problema e não partir direto para a solução. Porque como tu falou da pesquisa, né? A grande frustração de quem faz uma pesquisa entrega aqui, a gente tem um núcleo lindíssimo de pesquisa no Cindy Lojas, né? Se isso no final a gente entende que necessariamente precisa ser um relatório, a gente talvez vai chegar à conclusão de que, não, então pesquisa o pessoal não gosta, né? Mas, daqui a pouco eu posso fazer um gibi, eu posso fazer uma encenação, Então, assim, a questão é, como é que eu faço as pessoas entenderem a gravidade desse problema? E não a gente pensar, como é que eu vou escrever diferente no relatório? Né? Às vezes a gente vai para os caminhos óbvios, porque sempre foi feito assim. Sempre a entrega para a diretoria é um relatório. Sempre foi um PPT. Sempre foi assim. Né? Então, assim, a gente poder se questionar e questionar de mente aberta. Dizer assim, não, mas como é que eles entendem? Né? Eles vão entender se eu botar eles num ônibus e levar eles até uma vinícola para poder mostrar para eles que o problema do agrotóxico na uva, sabe? Então, eu acho que é mais isso, né? Poder ter coragem de fazer as perguntas e ouvir as respostas e não partir para a solução, né? Porque se a gente parte para a solução, a gente provavelmente não resolve o problema.
né? A gente está só duplicando coisas que a gente já viu acontecerem no passado e que vão ter sempre o mesmo resultado. É isso aí. Sabe que assim, ó, o pensamento visual, ele tem a mesma base lógica do duplo diamante do Design Thinking. Para quem não conhece, né, o Design Thinking é a ferramenta de inovação, aonde a gente tem, é como se fosse dois, assim, diamantes. A primeira etapa sempre ela tem a ver com o abrir, né? Então, tu tá abrindo a cabeça. A primeira é o descobrir, então a gente vai pesquisar o mercado. A segunda é o definir, onde a gente define, né, o caminho, a solução, o insight que a gente vai, a ideia, né, o insight que a gente vai seguir. Depois a gente prototipa e a gente testa. Para o pensamento visual, eu acho que isso é bem importante falar, porque ele ajuda nessa venda interna de ideias. É a mesmo duplo diamante, só que a primeira abertura é, eu vou olhar. O que é olhar? Eu vou trazer... Então, assim, eu tenho que montar uma... Eu quero vender essa ideia de que nós precisamos inovar no processo, na minha loja aqui. Nós precisamos comprar tecnologia ou a gente vai inovar de outra forma. Então, primeiro eu vou trazer todas as informações ali que eu sei sobre esse assunto. Aí depois eu vou pensar, bom, mas quais informações fazem mais sentido para quem eu quero vender aqui dentro? Ah, essas informações aqui. Aí eu vou abrir um outro diamante, que é o iluminar, né? Que é o iluminar, não, desculpa, que é o imaginar, que eu vou olhar assim, quais são as conexões que eu tenho aqui? Como é que eu posso contar essa história? Qual é o storytelling que eu vou trazer? Como é que eu conto essa história de uma forma que seja boa para o negócio e boa para quem está ouvindo? E lá no final, no fechar, é que eu vou comunicar. Só que o que acontece é que a gente comunica direto e a gente não se estrutura para essa comunicação. Não é proposital. Então, assim, a comunicação no final, ela pode ser um PowerPoint, ela pode ser uma encenação, ela pode ser um vídeo, ela pode ser, enfim, ela pode ser uma série de coisas, ela pode ser uma combinação, né? Só que esse processo, que é o processo do nosso pensamento através do visual, né? Da gente colocar. Isso é o que a gente faz em pesquisa, na verdade, né? A gente vem do campo com um monte de informações, aí a gente clusteriza, aí a gente tem os insights, aí eu vou lá e vou pro relatório, ou vou para apresentação, ou vou, né? Ou pro teatro. Ou pro teatro, não importa. Mas o que eu quero dizer, assim, que é importante é essa preparação, gente. Eu acho que hoje em dia nós queremos tudo tão rápido que nós esquecemos de uma pequena preparação. Ela não precisa ser grande, mas uma pequena preparação traz argumentação suficiente para a gente conseguir levar adiante algo dentro dos negócios. Eu tive um exemplo disso uma vez que eu me lembro muito, assim, no passado, assim, numa outra experiência que eu tive, que eu ia ter uma reunião em inglês, né? E daí, claro, quando a reunião em inglês, tu fica aquela, será que eu vou ter o vocabulário certo? Me preparei, tamanho a preparação para aquela reunião, assim, que foi tudo certo, né? E depois eu fiquei pensando assim, essa é a preparação talvez que eu devia ter em todas as reuniões, né? Não é por causa do idioma que foi certa, porque eu me preparei, porque eu parei alguns minutos antes e pensei o que eu queria falar, como eu queria falar, o que eu não poderia deixar de falar, né? E é tornar intencional o que a gente comunica, né? Que é tão simples, mas não é tão fácil de executar, assim. Então, né? assim, vamos dar um recado para ti que está querendo levar a inovação. Organize esse pensamento, né? Pense como é a melhor forma de estar levando e se não deu de um jeito, pensa de outro jeito, né? Mas não desiste. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Mas muito legal eu escutar essa inquieta que eu conhecia há muitos anos atrás, que continua com a mesma inquietude, mas uma inquietude para movimentar as empresas para esse caminho da inovação. Parabéns, muito legal. Isso, escutar, assim, não estou fazendo nenhum fechamento aqui, mas é legal isso poder ter visto toda essa construção, toda essa tua experiência também com grandes empresas e agora trabalhando também com empresas menores, né? Não é só as grandes, a gente acaba trazendo aqui experiências dessas por já serem empresas conhecidas e tudo, mas se a grande está fazendo, que é um transatlântico, por que a pequena não pode fazer esse mesmo movimento, né? É sobre isso. Eu acredito muito nisso. E tem um lado positivo, assim, que eu vejo, que atuar, né, com essas grandes empresas traz um repertório muito legal e uma diversidade de repertório que ajuda quando chega no pequeno, que às vezes a gente precisa achar saídas sem grandes investimentos, né, que a gente encontra algumas dificuldades, a gente já tem no repertório. Aí diz, não, vamos fazer isso aqui, dá para fazer aquilo ali. Então a gente mescla repertórios e consegue fazer acontecer, que eu acho que isso é muito legal, né? Isso é bom demais. E eu acho que, assim, o Peixoto falou que a gente não estava encerrando, mas infelizmente a gente tem que ir indo para este momento doloroso de fechar o segundo diamante
aí, né? Mas antes disso, eu queria até lançar uma pergunta para ti, Peixoto, já que eu tô nessa situação aqui, né, super favorável de frente com o Peixoto. De assim, porque a gente tava falando com a Thaís, né, essa questão da dificuldade de inovar no pequeno, né? E o Peixoto também, superintendente aqui do Cindy Lojas, né? Que é um sindicato. E a gente tem aqui um hub de inovação, que é no qual eu fui contratada, por sinal, muito obrigada, chefe, por me contratar. Tô muito feliz. E também, né, como a gente faz isso, né? Inovar num segmento tão tradicional quanto o varejo, assim, né? E um sindicato falando em inovação, assim. Queria que tu falasse algumas breves palavras aí sobre isso, porque eu acho que tu é uma mente bem importante por trás do processo. Acho que eu entendo que começa pelo se permitir ser diferente, né? É a primeira entidade no país que tem um sindicato. Então, queremos ser diferente. Tem um sindicato, tem um hub, perdão, gente, que tem um hub de inovação que acelera startups e tudo isso passa por uma diretoria que busca a questão da inovação, entende a importância disso, que está aberto, e passa por uma das coisas muito importantes, que é acreditar e confiar que tem uma equipe que também possa suportar essa inovação, que tem esse mindset, essa forma de pensar de que inovação é importante para o negócio. E isso chama a atenção do mercado muitas vezes, quando tu faz, e isso nos traz muitos visitantes por aqui, né? Nos trouxe a Letícia, um talento para trabalhar conosco, e nos faz ter um podcast que já tem aí mais de quantos episódios? Quase 60 episódios. Quase. Então, de estar trazendo pessoas que pensam diferente, pessoas que estão buscando inovar, que são startups, são empresários que têm feito projetos diferentes dentro do seu negócio. Então, primeiro passa pelo se permitir e acreditar que isso é um caminho. Porque essa escada, eu quero estar subindo essa escada. Né? Eu não quero estar ali no ponto de estabilização de processo, que eu acho super importante. Quando tem um processo estabilizado, fica mais evidente a inovação com ela. Mas é isso, passa por pessoas, passa por se permitir. E aí a gente vai ter esse nosso hub de inovação, que é um sucesso no país e que tem inspirado já outras entidades a buscar também um espaço. Porque o nosso objetivo é trazer o pequeno, o médio, o lojista para dentro desse ecossistema de inovação e dizer, tá aqui, pessoal, venha participar dessa comunidade, nessa linha. É isso aí. Achei bem bonito. Gostei muito, muito obrigada, Peixoto. E Thaís, assim, o que a gente não pode encerrar esse episódio em que a gente falou tanto sobre mentalidade de inovação sem falar, assim, não podemos deixar de falar isso. Eu vou pegar esse gancho do Peixoto, que eu acho fundamental, né? Essa visão, esse desejo, né? Que eu comecei lá no início falando, eu quero trazer de novo, que é a gente ter essa inquietude de onde mais eu posso ir, para onde eu posso ir. Né? Sentar na cadeira. Pô, a gente tem um sindicato, mas quem disse que o sindicato precisa ser desse jeito? Né? Quem disse que esse é o formato? Né? Porque a gente está acessando tanta coisa legal, por que a gente não faz isso acontecer aqui dentro também? Né? Então, ter essa inquietação, que para mim é traduzida nessa visão, nesse lugar que tu quer chegar, né, para frente e decidir fazer acontecer. Porque eu acredito também numa outra coisa importante. Nós todos temos muitos recursos ocultos que a gente não se dá conta. Se a gente pegar o telefone aqui e rolar e ver todos os contatos que nós temos, a gente consegue fazer acontecer. Se não através dos contatos diretos, através de outros contatos. Né? Então, assim, por isso que ter a visão de onde eu quero chegar e decidir que eu vou fazer, a gente vai pra frente porque tenho certeza que a gente consegue. E quem tá aqui com vocês ainda mais, né, gente? Por favor, Exatamente. Tem todo esse ecossistema aí pra aproveitar, nadar de braçada. E tem a 11ª edição de FBV, né, que nasceu em função da NRF, de visitas lá. Você viu assim, poxa, a gente precisa inspirar, a gente precisa trazer o que tem dessas novidades e trazer para o mercado aqui no Brasil. Então, já foram pessoas há mais tempo do que eu, que já estão pensando de forma diferente, já confiaram que dava para fazer. E está aí uma feira gigante agora com mais a parceria do Sebrae para mais de 10 mil pessoas e que vai falar de varejo o tempo todo. E com certeza vai falar de inovação, sem dúvida nenhuma. É exatamente isso, é o futuro do varejo, né? O futuro do presente, a gente não tem como não falar de inovação. Eu gostei muito dessa frase final, assim, da Thaís, de, assim, é só
pegar, né? A gente usar nossos recursos e fazer acontecer. Eu acho que é uma ótima mensagem, né? A gente começou falando assim, mais um episódio de início de ano, ainda janeiro, né? Um ótimo momento pra gente... Se tá faltando alguma coisa, se tá faltando um sinal pra você fazer acontecer, o sinal é esse, tá? Agora vamos fazer um ano incrível. Tem muita coisa boa pela frente, né? A gente tá aqui, mais uma vez, gerando um conhecimento de muita qualidade, né? Óbvio que eu sou suspeita a falar, faço parte da mesa. Mas agradecer de coração pela participação de vocês aí, por compartilhar tanta sabedoria, né? Obrigada mesmo. Obrigada também, Peixoto, pela tua tarefa de co-host. Acho que tu foi muito bem. Obrigadão aí. Privilégio enorme pra mim estar nessa mesa aqui. Muito obrigada. Privilégio te receber aqui. Coisa boa. Thaís, muito obrigada. Volte sempre. Seguidamente te veremos por aí, espero eu. E é isso, né, gente? Até mais. A gente vai deixando aqui o nosso alôzinho aí. E você que tá de casa, acompanha aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite, mais um episódio saindo do forno do Pode Conectar. Até mais.